Olá, pessoal! Hoje vamos dar continuidade, aos nossos assuntos. Como vocês estão vendo aí, a gente já está na aula 2 e o nosso tema de hoje é seres vivos e cadeias alimentares. Então, vamos lá. Então, de início, para a gente começar o nosso assunto, que é cadeia alimentar, a gente tem que entender o que é um ecossistema. Então, talvez vocês já tenham se deparado com essa palavra, ecossistema. Talvez alguns saibam o que é, outros não. E a gente vai definir agora. Ecossistema é um conjunto de comunidades biológicas, ou seja, é um conjunto de seres vivos e seres não vivos, né? Aí a gente tem aí na imagem árvores, animais. Então, é um conjunto dessas comunidades, conjunto de plantas, conjunto de animais, pode ser conjunto de pessoas também. Então, mais na frente vocês vão entender melhor o porquê de tudo isso. E aí, quando a gente fala de seres vivos e seres não vivos, a gente está falando de seres abióticos e seres bióticos. Então, aqueles seres abióticos são seres que não são vivos. Aí a gente tem como exemplo que vocês podem ver aí na imagem: a água, a luz, radiação, temperatura. Então, esses seres abióticos, eles são seres não vivos. Já os seres bióticos, a gente tem como exemplo aqueles seres que podem ser autotrófos e heterotrófos. Então, eu vou definir para vocês o que é isso, Autotrófos e heterotrófos. Autotrófos são aqueles seres que são produtores, eles produzem o seu próprio alimento. E heterotrófos são aqueles seres que eles não produzem o seu alimento. Então, autotrófos a gente tem como exemplo, por exemplo, as plantas. As plantas, elas produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese. Já com exemplo de heterotrófos, a gente tem a gente mesmo. Por exemplo, nós seres humanos, a gente não produz o nosso alimento. Então, a gente é um consumidor. Então, a gente consome, tira o alimento da gente de outra espécie, de outro ser. Então, a gente tem como exemplo os heterotrófos, os consumidores, que somos nós seres humanos, e também a gente tem os decompositores, que são as bactérias e os fungos, né? E aí, já que a gente entendeu o que é um ecossistema e o que a gente pode encontrar dentro de um ecossistema, a gente começa falando da cadeia alimentar. Cadeia alimentar é uma sequência linear de níveis tróficos. Aí vocês podem estar se perguntando, níveis tróficos, o que é isso? Níveis tróficos são níveis de nutrição. Nutrição vem de onde? Do que a gente se alimenta. Então, é uma sequência linear de níveis tróficos daquilo que a gente se alimenta. E aí, na imagem, vocês podem ver a sequência desses níveis tróficos. A gente encontra lá no topo, os produtores, que são quem? As plantas, a gente já falou disso, As plantas, elas obtêm o seu próprio alimento, elas mesmo produzem o próprio alimento dela através do sol, Aí, em segundo plano, a gente vai encontrar o consumidor primário, depois o consumidor secundário, o consumidor terciário e o consumidor quaternário. Então, no topo a gente tem os produtores e em sequência a gente vai ter os consumidores. E aí, para a gente entender um pouco melhor de cadeias alimentares, eu trouxe esse exemplo aí para vocês verem. Então, tudo se inicia com as plantas. As plantas, elas produzem o seu próprio alimento. Então, as plantas, elas são produtores. Então, ela está nessa imagem aí embaixo, Então, plantas produtores. E quem é que se alimenta das plantas? A gente tem vários exemplos de animais, mas eu coloquei aí o gafanhoto. Então, o gafanhoto, ele se alimenta exclusivamente de plantas. Então, o gafanhoto, ele é um consumidor primário, Porque ele se alimenta da planta. E aí, seguindo a sequência, a gente tem como exemplo a raposa. A raposa, ela se alimenta do gafanhoto, mas isso não quer dizer que ela só se alimenta do gafanhoto, mas nessa imagem aí ela está se alimentando do gafanhoto. Então, a raposa, ela é um consumidor secundário, porque ela está ingerindo o gafanhoto. Se a raposa estivesse ingerindo planta, coisa que ela não faz, ela seria o consumidor primário. Mas como ela está ingerindo o gafanhoto que já comeu a planta, ela é um consumidor secundário.
Seguindo a sequência, a gente vai ter a coruja. A coruja, ela vai se tornar um consumidor terciário, porque ela está se alimentando da raposa. Então, a coruja é um consumidor terciário. E por fim, aí embaixo, pertinho das plantas, depois da coruja, a gente está vendo fungos e bactérias, que a gente nem está vendo direito, mas a gente está vendo mais os fungos. Então, esses seres vivos são decompositores. Eles fazem a decomposição da matéria orgânica. Imagina se tudo que morresse ficasse lá jogado no mundo, ficasse jogado em qualquer canto. Então, esses seres vivos, eles têm que nascer, eles têm que sobreviver e um dia eles têm que morrer. Então, tudo que morre são esses fungos e essas bactérias que vão fazer essa decomposição da matéria orgânica. Porque tudo que morre hoje, né, animais, plantas, seres vivos, não fica lá, a gente não enterra um ser vivo e ele vai ficar lá para sempre. Então, são esses fungos e bactérias que vão fazer a decomposição, vão comer o resto, tudo que fica, que a gente enterra ali, que morre, entenderam? Aí agora a gente vai praticar mais um pouquinho e a gente vai ver outro exemplo. Vamos lá. Tudo se inicia das plantas. Então, as plantas, elas são o quê? Produtores. Então, começou das plantas. Quem agora está se alimentando dessas plantas? A borboleta. Então, a borboleta, ela é um consumidor primário, porque ela está se alimentando exclusivamente das plantas. Seguindo a sequência, a gente tem o sapo como exemplo. O sapo, ele está se alimentando da borboleta, então ele se torna um consumidor secundário. Seguindo a sequência, a gente vai ter o exemplo da cobra. A cobra está se alimentando do sapo, então ela é um consumidor terciário. E para finalizar, a gente tem como exemplo os fungos e as bactérias, que faz a decomposição da matéria orgânica de todos esses seres. Faz a decomposição da cobra, do sapo, da borboleta e das plantas quando eles morrem. E aí, esse exemplo agora que eu estou trazendo para vocês é um pouquinho mais complicado. Então, prestem atenção no que eu vou falar. Se for possível, volta o vídeo para entender melhor. Se estiver entendendo, ótimo. Anotem as informações para vocês não se confundirem mais na frente, nos exercícios. Então, vamos lá. Tudo começa das plantas, né? Então, vocês estão vendo as plantinhas aí do lado, que tem até umas maçãs vermelhas. Então, as plantas, elas são as produtoras. Nesse exemplo, quem está se alimentando das plantas? O grilo lá em cima, o pássaro bem no meio e a barata no finalzinho. Então, o grilo, já que está se alimentando das plantas, é um consumidor primário. Aí a gente tem o pássaro, que também está se alimentando das plantas. Então, ele é um consumidor primário também. E a barata também está se alimentando das plantas, então ela também é um consumidor primário. Pronto, nessa imagem aí a gente está vendo 3 consumidores primários. Só que se vocês perceberem, o pássaro, ele também pode se alimentar do grilo, tá vendo a setinha? E pode se alimentar da barata. Então, ele se torna um consumidor secundário, porque ele também pode se alimentar do grilo e da barata. E aí, continuando. Então, a gente tem o sapo. O sapo, ele está se alimentando do grilo. Então, ele é um consumidor secundário, porque o grilo comeu só a planta até agora. Então, o sapo é um consumidor secundário. E aí, descendo, a gente tem a cobra. A cobra é um consumidor terciário. Só que a cobra, ela pode comer o sapo e pode comer o pássaro. Então, a cobra, ela torna-se um consumidor terciário, porque comeu o sapo, e um consumidor secundário, porque comeu o pássaro, que comeu a planta e os outros animais, né? E por último, a gente tem um gavião. O gavião, ele é um animal bem popular, vocês devem conhecer. Então, ele está se alimentando aí da cobra e do pássaro. O pássaro já comeu tantos animais, né? Então, o gavião, ele é um consumidor terciário, porque comeu o pássaro. E por estar comendo a cobra também, ele é um consumidor quaternário, né? Porque a gente, prestem atenção na sequência, tá? Planta, produtor, aí, grilo, consumidor primário, sapo, consumidor secundário,
Cobra, consumidor terciário. Gavião, consumidor quaternário. Só que a gente tem várias teias, vários animais comendo um ao outro ao mesmo tempo. Pode comer mais de um animal. Então, por isso que eles podem ser consumidor secundário e terciário ao mesmo tempo, ou consumidor terciário e quaternário, que é o caso do gavião. Então, vocês vão praticar esses exercícios e vão entender melhor essas teias alimentares.